Boa noite, gente. Boa noite, Tati. Oi, Rose. Boa noite. Quanto Boa noite, tempo? pessoal. Boa noite a todos. Muito Boa tempo noite. sem te ver. Boa noite, seu Geraldo. Boa noite, Catarina. Tudo bem com você? Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Beth. Bom ter o senhor aqui. Boa noite. Ei, Boa Rose, noite, saudade de Rosemary. você, Rose. Ah, tem hora que tá agarrando, não tá Boa dando, noite, então Cristina. passa da hora, né? Mas a hora que eu Boa noite, seu Marcelo. não deixo de participar. Ah, que bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Marcelo. Boa noite, gente. Boa noite. Então, vamos lá fazer nossa oração. Nessa hora, nós vamos vibrar por aqueles que estão necessitando e que a nossa energia possa envolvê-los nesse momento. Nós vamos agora sentir o nosso Cristo interno, a nossa chama divina, e vamos fazê-la brilhar. Para que isso aconteça, nós vamos ter que tirar da nossa mente as preocupações, os pensamentos que não têm muito a ver com o nosso trabalho hoje à noite, e para que a gente faça uma limpeza do nosso ambiente interno para sintonizar com Jesus. Mestre Senhor Jesus, aqui nós estamos mais uma vez com o teu Evangelho divino, a nos embasar em nossa vida e a trazer em nós a responsabilidade dos bons frutos. E teu Evangelho é claro para nós, quando nos permite a perspectiva desse movimento interno libertador, que é a intensificação da chama misericordiosa que reflete o nosso Criador e o amor dele por nós. Neste momento, Senhor, queremos envolver a todos que estão vinculados a nós, mas que precisam de uma atenção especial da espiritualidade para que se mantenham em sintonia com o plano superior, mesmo e apesar das dificuldades da vida. Nós sabemos, Jesus, que não estamos isentos desses reencontros ainda com o sofrimento, com as aflições da nossa alma. Por isso que nós pedimos que nos fortaleça na fé e nos auxilie a ampliar a nossa consciência, a perceber a espiritualidade que a tua mensagem nos incita a desenvolver, nos trazendo no nosso cotidiano uma maneira diferente de enxergar as possibilidades dos nossos movimentos nessa reencarnação. Que o amor seja sempre o elemento que embase toda a atitude que venha a ser gerada da nossa intimidade. Que os pensamentos positivos, altruístas, sejam mola propulsora da elevação da nossa psique, mas principalmente que através das nossas atitudes e palavras venhamos a representar a Ti, Senhor, aos sofrimentos que a terra ainda se envolve. E clareia amanhã, que o sol avassalador do Teu amor ilumine esse nosso planeta, que a chama divina, o calor eterno da consagração do Cristo que existe em Ti, Senhor, venha cativar o nosso Cristo interno a desenvolver a sua própria chama. E que esses nossos irmãos, que nos auxiliam tanto nessa caminhada, que sempre estão vertendo esforços para o nosso despertamento e a manutenção da nossa caminhada sobre a Tua mensagem, sejam abençoados e os nossos sinceros agradecimentos. Que a caridade e o amor sejam o nosso piso, Senhor,
o piso da nossa alma. Que a tua paz esteja com todos nós, esse grupo, os que se vinculem a ele, as famílias, aqueles que buscam alento para os seus males, e que nós sejamos instrumentos da vossa paz. Que assim seja. Então, vamos lá. Que Começando. assim seja, Marcelo. Que seja, Cátia. Que assim seja. Né? Nós paramos lá no, deixa eu ver aqui, no 3, mas vamos dar uma revisãozinha aqui. Deixa eu ver só se eu consigo pôr. Não estou conseguindo ver a. Mas depois eu vou ver como é que faz isso. Ver vocês. Compartilha. Marcelo João 15, né? Hoje é 15, a gente vai lá no 3. 15, 3, né? Isso. Vamos fazer uma revisãozinha antes, só para a gente, né? Relembrar aqui, ó. Veio lá do 1. Eu sou videira, e meu pai é Ludinha. Ludinha caiu, gente. Ela estava aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o pastor. Todo ramo que... Gente, eu pus... Não repara, não, eu pus uma campainhazinha, tá? Para quê? Vocês lembram que a pessoa entrava e eu estava olhando para outra tela? Eu ficava esperando, né? Aí eu pus uma campainha que toca quando alguém quer entrar, tá? Igual campainha de apartamento mesmo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. E hoje a gente vai, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a gente vai começar através desse aqui, tá? Só relembrar lá o que a gente trouxe na questão. Quando começou, a gente falou que tem 7. 7 eu sou, né? E o último aqui, eu sou a videira verdadeira. Então, o 7 é fechamento de ciclo. Então, esse é o último eu sou de Jesus. E através desses 7 eu sou, a gente estudou semana passada para entender a personalidade de Jesus, como pão da vida, luz do mundo, porta das ovelhas, bom pastor, ressurreição é a vida, caminho, verdade e vida, e agora a videira verdadeira, né? E aí, nessa associação, nessa manifestação, a gente percebe que a gente consegue entender a manifestação de Jesus na nossa intimidade. Pão da vida, alimento, luz do mundo, iluminando a nossa caminhada, porta das ovelhas, né? A gente lembra da porta estreita também, o bom pastor, aquele que pastoreia, que orienta as ovelhas. Ressurreição é a vida, quer dizer que a volta aos entendimentos do Espírito, a ressurreição é a vida. E o caminho, verdade e vida, nós estudamos há pouco tempo, né? O caminho é a administração do livre-arbítrio, que está na nossa consciência, direcionado para a verdade, que é o conhecimento que nós descobrimos agora com Jesus, e a vida, porque através desses dois elementos nós direcionamos para os movimentos do Espírito. E aí agora, como videira verdadeira, que a gente, no final desse capítulo, possivelmente vamos entender mais profundamente. Mas ele é a videira verdadeira. E o pai é o agricultor. E aí a gente desenvolveu, semana passada, a ideia de entender o tronco da videira, que é aquilo onde a seiva passa, tirada da raiz, que tira da terra, que é lavrada pelo agricultor, pelo lavrador, que cuida de tudo. E aí nós descobrimos que esse ambiente propício ao desenvolvimento da planta que é Jesus e nós, já foi propiciado por Deus quando nos permitiu a vida. Então, esse ambiente saudável para que essa planta vigore já é a própria vida em si, e aí ele nos concede o livre-arbítrio para que a gente, através da nossa do protagonismo, das nossas próprias atitudes e tal, a gente nos oriente a nossa vida para esse entendimento mais profundo e essa vivência mais plena do Cristo interno que habita em cada um de nós. Esse Cristo interno, ele é alimentado pela consciência, porque na nossa consciência está o senso de certo e errado, e aí a gente evolui nesse senso, e à medida que nós nos sintonizamos e fazemos o que essa sintonia nos incita, é que nós criamos a paz interior. Resumindo, né, o que a gente já trouxe nesse aqui, nós temos esse Cristo interno potencialmente dentro de nós, e nós somos representados nessa figura da videira
pelos ramos, pelas varas da videira. Não, a gente pode esquecer de relembrar aqui também que o tronco nunca dá frutos, né? Ele só leva a ceia para que os ramos protagonizem isso, as flores e os frutos. E aí ele fala também, acho que é isso que ele fala, né? Que não, quando a gente não dá fruto, ele corta. Então, hoje a gente vai entender o que quer dizer esse ramos não dar fruto, e o que representa ser lançado, a Cida chegou, ser lançado à Terra, né? A Terra é a reencarnação, a gente até começou a falar sobre isso lá. Mas o que a gente precisa entender, antes da gente entrar nesse 3 aqui, é que nós estamos personalidades, mas nós somos espírito. Então, a nossa vivência, às vezes, ela embasa a nossa caminhada na personalidade. No Marcelo, na Cida, no seu Geraldo, na Catarina, na Cristina, na Beth, na Cida eu já falei, na Rose. Tá? Às vezes, quando numa vida nós embasamos, nós focamos na vivência do personagem que estamos representando, possivelmente nós, como galhos, não estamos dando fruto. Nós precisamos viver a nossa vida aqui na Terra focados no espírito que somos, alimentando as questões espirituais que nos garantem um futuro diferenciado, que é a vivência do Cristo pleno dentro de nós e a exteriorização disso. Então, para que isso aconteça, o meu norte de vida tem que mudar. Eu não posso viver somente em função do trabalho em si, do saldo que eu recebo desse trabalho. Eu sim tenho que viver o meu trabalho na plenitude daquilo que eu represento para Deus, que é dar o melhor de mim. E fidelidade. Estando no trabalho, na rua, na fraternidade, em casa, onde quer que seja, eu tenho uma representação cósmica e eu tenho que me alicerçar na construção dos meus movimentos, fomentando o crescimento desse elemento cósmico que existe dentro de mim, que são os valores espirituais. Se a gente for traçar, a grosso modo, as virtudes, o desenvolvimento pleno e contínuo das virtudes. As virtudes em si são a construção do ser eterno que existe em nós. Quando a gente para a nossa vida, até que dignamente, mas para viver a família na sua alimentação, a viver o conforto familiar, as responsabilidades, nós fechamos o nosso mundo. Isso é ruim? Nem tão ruim. A gente cumpre com um papel material, mas nós já somos mais que isso. Nessas relações que a gente cria nesse movimento diário da nossa vida, nós precisamos sempre objetivar a eternidade da alma, daquelas vinculadas a nós e da nossa, o tempo todo. Isso não quer dizer sair pregando, isso não quer dizer sair corrigindo, não. É ampliando a mente para entender os movimentos da vida conforme uma vontade divina que nos disponibiliza um grande laboratório para que nós exerçamos a nosso posicionamento como espíritos eternos, sempre. Só olhar para Paulo, olhar para Pedro, olhar para João, a gente entende isso. Lucas, e vai por aí fora. Só olhar para um Chico Xavier, para uma Madre Teresa, se isso tudo que a gente falou aqui agora ainda não está muito claro para a gente, é só olhar para esses companheiros e um monte de outros aí que nós começamos a compreender isso. Eles vivem dimensões espirituais. De que forma? Na forma da caridade, na forma do valor do próximo, na forma do cuidado do próximo. Eles deixam de cuidar deles? Não. Cuidando do próximo, automaticamente se cuida deles também, da ligação deles com Deus. Então, quando a gente traz essas positivas, é que a gente começa a entender o que é dar fruto. E o fruto verdadeiro. Porque se a videira é verdadeira, o fruto tem que ser verdadeiro. Agora, qual fruto que é verdadeiro, gente? Que alimenta. Existem frutos falsos, aí Lulu pode me ajudar, a Cida também, acho que a Beth também, acho que até o seu Geraldo. Quem é mais do interior, a gente sabe que tem o falso fruto, né?
eu já ouvi falar, eu não sei o nome de uma planta aqui. E, tipo assim, você tem a goiaba que come, mas mas não é goiaba não, tá? Eu sei que tem árvores que dão um fruto muito parecido com o mesmo nome, mas que não come. São os falsos frutos, né? Eu já ouvi falar disso, só que eu não lembro a planta, gente. Qual que era? Né? Por exemplo, a mandioca, né? Tem a tal da mandioca brava. Pode ser um exemplo, tá? Mas eu queria dar mais fruto de árvore lá, mas eu esqueci. Mas tem, Marcelo, tem fruto, mas que dão fruto, mas não são comestíveis, você quer dizer, né? Mas tem umas que são muito parecidas, professor Geraldo, com o fruto que come. Comestível. Na roça, quando eu fui, meu avô me mostrou, falou, isso aqui parece que é fruta tal, mas é venenoso, não pode. Né? Eu me lembro, quando criança, tinha muita coisa assim nesse sentido, mas a idade passou e eu esqueci dos frutos, no nome. Mas tem muito tempo. Existe uma mandioca, né, seu Geraldo? Mandioca brava, o povo fala. É maniçoba, né? Que ela é venenosa. Então, assim, você tem todos esses dimensionamentos. Então, assim, se a videira é verdadeira, gente, ele fala muito claramente aqui, o fruto tem que ser verdadeiro. Qual que é o fruto que alimenta? É o fruto contando para as questões espirituais. Esse é o fruto verdadeiro. Mas o fruto que alimenta a vida, aquelas pessoas que nascem, focam no trabalho, compram um sítio, dá conforto, cumpre estuda os meninos e fica só nisso, aí cria apego, total. É um fruto, mas não é um fruto verdadeiro da alma. É um fruto da vida. É um fruto do personagem, que alimenta a personagem que a pessoa está vivendo, e não o espírito dela. Então, a gente precisa... Agora, a gente não é para negligenciar as questões da Terra, não, porque a vivência espiritual perpassa e sobrepõe, mas não sobrepõe na maneira que ele diminui ou põe de lado as questões terrenas, não. Ele dignifica as questões terrenas. Ele espiritualiza as questões terrenas. Não existe isso de deixar de trabalhar, não existe isso. O ser se espiritualiza no contencioso todo da sua vida, em todas as nuances. Né? É assim que acontece. A gente tem que ser sempre produtivo em todas as propostas. Então, na 3, ele já inicia, ele fala aos discípulos, não esqueça que aqui é um dos últimos diálogos de Jesus para os discípulos. Vós estáis limpos para que eu vos tenho falado. Olha que interessante. Permanecer em mim, algumas traduções falam, estai em mim, tá? E eu permanecerei em vós. E tem umas traduções que falam o seguinte, essa parte aqui. Estai em mim e eu em vós. Como não pode o ramo produzir frutos por si mesmo, porque ele depende do caule, da seiva que vem dele, lembra disso, do tronco. Se não permanecer na videira, então, quer dizer, a gente tem que permanecer na videira, no contexto espiritual. Assim, nem vós podeis dar se não permanecerdes em mim. Então, não há fruto se nós não permanecermos nessa videira como produtores de frutos. Então, uma das concepções da ideia que a gente tem que desenvolver é que esse fruto não é nosso, que o fruto é tudo aquilo que sai de bom da gente. Mas o bom já existe, o bem já existe, ele foi originado por Deus, pela própria vontade divina. Eu só interpreto ele, eu só conduzo ele. Então, toda vez que eu faço um bem, eu não preciso me orgulhar disso, porque ele não é meu. Eu posso ficar feliz porque eu estou em sintonia com a vontade divina. Mas ele não é meu. Esse verbo, que é traduzido como dar, deixa eu ver ele aqui. Aqui, esse aqui, ó, dar, tá? Esse verbo, ele exige da gente alguns pensamentos, tá? Algumas interpretações. Ele pode ser traduzido lá do grego como levar, transportar. Por isso que ele é mais assertivo nesses verbos e nessas conjugações. E aí, se a gente trouxer ele para esse texto, o ramo não dá fruto de si mesmo. Ele apenas leva, transporta o fruto da videira. Olha que interessante. Então, aí já dá para a gente entender que esse fruto, nós não podemos nos considerar dono dele, porque aí nós perdemos a conectividade com a origem do fruto, que é Deus.
quando nós entendemos que nós somos só instrumentos, servos, instrumentos, a gente não perde essa conexão com Deus. Quando eu pratico a caridade e eu me aproprio dessa caridade, surge o orgulho. Aí o que eu faço? Eu tiro o óbolo da viúva. Lembra a passagem? Né? Eu tiro a condicionante de que aquilo que eu estou fazendo foi me permitido fazer por uma vontade maior que a minha. E eu sou só executor, servo. E aí, se eu me aproprio, o que eu começo a fazer? Eu começo a demonstrar aquilo. Que aí o meu objetivo muda. Eu sou bom, eu sou bom, bonzinho. Eu tomo rumos errados a partir daquela atitude. Então, quando a gente mantém e acredita nisso, que tudo que acontece de bom e sai de nós é simplesmente reflexo do Deus que está em mim, da fagulha divina que está em mim. E essa fagulha foi originada lá por Deus, então ela já tem sua potencialidade divina. Isso, assim, para a gente é importante, porque nos traz a humildade, que eu considero a humildade como contato com a realidade. O que eu verdadeiramente sou, o que o outro verdadeiramente é. O que verdadeiramente é Deus e o que verdadeiramente sou eu, simplesmente condutor da vontade dele. Ponto final. Então, a videira, com sua seiva que produz o fruto através dos ramos, nos traz a entender que o bem que fazemos não é mérito nosso, é Deus se manifestando através de nós. Aí a gente começa a achar a nossa identidade divina de filhos. A gente sabe que nós estamos refletindo põe muitas aspas nisso, personalidade de Deus. E a gente não pode personalizar Deus, tá? Por isso que eu pus um monte de aspas. Mas uma representação da vontade dele. Isso é interessante a gente entender. E quando isso sai para a gente constrói a paz interior. E ele fala aqui, ó, no 3 ainda, se vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra por si só, ela não limpa ninguém. Sabe por quê? Senão a gente já estava limpo. Senão, simplesmente o fato de eu sentar numa cadeira de igreja, eu já estaria limpo. A palavra por si só, ela não limpa, não purifica ninguém. Por isso, e tem muitas religiões que acreditam nisso, tá, gente? Tá? A gente não pode, de certa forma, trazer isso. A gente tem que entender que essa palavra é logos, né? É um verbo. Então, nós estamos limpos pelo verbo que emana de nós. O que quer dizer isso? Ações, atitudes que vieram das orientações do Cristo. Mas e gente que tem outra religião? Veio das definições crísticas, da ideologia crística. E aí a gente consegue perceber esse grande movimento, né? Feito com vários espíritos que trabalham a favor dessa ideologia. Jesus, mesmo, sabe por quê? Mesmo Jesus falando, né? Jesus que falou, minoria dos judeus que estavam ali ouviu verdadeiramente Jesus e seguiu Jesus. Então, não é da palavra de Jesus que vai nos salvar. Não estou contradizendo isso aqui não, tá, gente? É o que origina dessa palavra dentro de nós, que é o verbo, logos, porque tem o problema da tradução também, tá? Vós estáis purificados através do logos de que vos falei. Essa frase é interessante. Das diretrizes, das atitudes, dos pensamentos. Isso é logos, tá? Lembra lá no comecinho de João? No princípio era o logos, e logos estava com Deus, e logos era Deus, o verbo. Então, o verbo é representação do movimento. E Jesus nos falou desse logos o tempo todo, né? De acordo com o nosso grau de receptividade, é que o logos se manifesta em nós. E nós, consequentemente, nos purificamos. Pelo verbo, pela ação. Porque nós temos lá no capítulo 14, vocês lembram, né?
ele fala que ninguém vê o Pai senão por mim, o fruto da videira não vai às mãos do lavrador, que é o Pai, senão através da videira verdadeira, que é o Cristo, que é a ideia que ele traz para a gente, a ideologia crística, que é representada também por vários avatares, né? Buda, e vai outros, diversos outros avatares também trazem essa ideia libertadora. E a valorização do espírito. E aí vem, né? Eu sou a videira, vós os ramos. Ele é bem claro aqui. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esses 6 são interessantes. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, porque nós, sem o tronco, nós secamos na gente, perdemos a seiva. E o apanha e lança ao fogo, porque só serve para o fogo, mas o fogo sempre representa para a gente elemento transformador. E o queima, quer dizer, você passa de um estado para o outro. Quando é que a gente passa um estado por outro? Só para atiçar a curiosidade de vocês. Nós, como espírito, alguém tem alguma ideia? Como é que a gente muda? Fogo, ele transforma, ele pega um elemento e transforma em outro, não é isso? Quase todos viram poeira, mas ele transforma, o fogo é transformador. Se nós estamos falando de nós como espírito, o que esse fogo transforma para a gente? Espírito desencarnado. Ô, Marcelo, Pode falar, Lu. aí não é o desencarne para reencarnar de novo? Isso aí, Lulu. Nossa, estou ficando demais, não estou? Ficando demais, estou ficando orgulhoso demais de ser. Estou dando o João 2 anos. Mas é isso mesmo. A mudança de estado. Deixa eu ver se dá tempo da gente. Dá um minutinho para a gente só. Nós vamos voltar nisso. Tem muita coisa para falar disso aqui, tá? Mas olha só que interessante. Agora, uma coisa também. Só curiosidade, tá, gente? Essa parte aqui, ó, infelizmente, não fiquem tristes, por favor, mas eu tenho que trazer essa informação para vocês. A gente sabe disso. Essa parte aqui foi a parte embasadora das condenações na fogueira pela Inquisição, tá? Infelizmente. Não fiquem tristes. Eu tinha que trazer essa informação para vocês, mas nós vamos só trazer a informação e vamos desenvolver o verdadeiro sentido disso aqui. E a gente não pode pensar em religiões nessa hora, tem que pensar em pessoas que estavam vinculadas às religiões, que possivelmente são alguns de nós. Tá? E hoje a gente está recuperando isso. Então, isso foi embasador, mas isso foi deturpado, a gente sabe disso. Então, quando a gente faz crítica, a gente não faz crítica à igreja, faz crítica às pessoas que estavam vinculadas à igreja. Deixa eu ver, chegou gente. Raquel está chegando aí. Então, o que eu trago então, para a gente entender dessa época aqui? E a gente vai... Tá? Porque não vai dar tempo da gente fechar essa ideia aqui. Que hoje a gente sabe que as religiões mudaram, depois a gente vai falar nisso. Mas o sentido disso aqui é que, o que a Lulu falou, lançar ao fogo é a transformação. Quando uma personagem, já terminando, quando uma personagem nossa, ela se equivoca, entra em equívocos e valoriza a personagem em detrimento do espírito eterno que nós somos, o que ela faz de novo? Ela desencarna e encarna, que é isso que a Lulu volta. Se um personagem assume a nossa caminhada na vida e as questões egoísticas de orgulho perpetram a gente uma caminhada diferente, nós somos lançados ao fogo, nos transformamos em espírito, voltamos e temos outra chance. E reencarnações sucessivas. Então, se um personagem que há em nós permanece no Cristo, aí ele produz frutos. E aí, à medida que esses frutos vão sendo produzidos, e cada vez produzidos numa melhor qualidade, numa maior quantidade, etc., eu não preciso mais ser lançado ao fogo. Eu não preciso reencarnar mais. Vamos desenvolver isso depois, tá? A gente vai precisar de tempo para desenvolver isso. A gente volta nessas 6 aqui. Nessas 6 aqui, semana que vem. Mas é só para aguçar um pouquinho a curiosidade da gente. Beth, posso passar para você?
Ô, Marcelo, Pode, sim, pode, Marcelo. Marcelo, mas semana que vem eu quero uma explicação sobre essa parte que você falou aqui. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sim. A ideia é o Cristo dentro de nós. Quem permanece, quer dizer, esse movimento Cristo, quem permanece nas diretrizes que o Evangelho propõe de O elevação, Evangelho. Evangelho, vivência dele, né? Representação na nossa personalidade. Aí a gente Tá. tem um fruto. Que fruto que você produz, Cida? Quem é que vai alimentar desse fruto? Eu, a Beth, a Lulu aqui, a Cristina, a Cati, o seu Geraldo. Nossa Senhora, então vai dar muito fruto, você quer saber, porque é muita gente boa à minha volta. Eu estou falando, você tem que produzir bons frutos para a gente. Ah, tá, eu acho. Sim, com certeza. Com certeza, só gente boa na minha frente, do meu lado, como é que eu vou dar fruto ruim? Oh, Jesus. Também, né? Tem mais coisa aí, mas também. Fica à vontade. Ok, então vamos lá, né, Lu? Vamos. Nós hoje passamos para o item perda dos entes queridos e a questão 934, que nós vamos ver agora, Lu. Ô, Beth, Oi. talvez a gente tenha que sair, Catarina e eu, para a gente entregar umas cestas básicas lá embaixo. Depois, aí alguém continua para nós, se for preciso. Tá bom, minha querida. Ok. A perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causam um desgosto tanto mais legítimo por ser irreparável e independente de nossa vontade? Essa causa de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou expiação, e a lei comum. Mas é uma consolação poder comunicar-vos com vossos amigos pelos meios que tendes, esperando que passe para isso